Para meu povo, nossa 10ª aula de nutrição, certo? As aulas começam a ficar um pouquinho mais atrativas mesmo. E nós vamos começar a falar, tá aí no título, né, no slide, a nutrição nas diferentes fases da vida, certo? E aí, né, para começar, nós vamos falar sobre o aleitamento materno. Por que o aleitamento materno é importante de começar uma aula nessa questão das etapas? Porque é a primeira alimentação do ser humano, já como ser, né, na vida externa, ele já não é mais feto, né? Ele agora é RN. A partir do momento em que ele nasce, né, ele deixa de ser feto e começa a precisar, necessita se alimentar de forma objetiva, né? De forma mais visível, vamos assim dizer. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque enquanto na vida intrauterina, quem vai favorecer essa alimentação é a troca, né? Troca sanguínea, cordão umbilical, mãe e feto. É a mãe que passa o alimento para esse feto, né? Pelas trocas de sangue. Os nutrientes vão ser essenciais, né, agora, certo? Tanto é que você sabe, 9 meses de gestação, ou seja, a cada trimestre gestacional, que a gente vai falar isso lá na frente, há uma necessidade de uma alimentação diferenciada por conta da formação do novo ser, certo? Então, o aleitamento materno, o leite materno, é, assim, imprescindível para a construção desse ser na vida extrauterina. A saúde desta criança vai depender 50% desse leite materno. Então, é importante que se saiba dessa importância. Vocês vão falar dele, inclusive, vão falar dele quando for dar a saúde da mulher e da criança, certo? Então, assim, nesse momento, vocês vão começar a ver ele com um pouquinho mais de profundidade, certo? Mas eu vou procurar lhe dar uma visão ampla, porque quando você chegar lá em saúde da mulher e da criança, você já tem pelo menos 60%, 70% do conhecimento do leite materno, do porquê que ele é tão importante, do porquê essa necessidade que essa criança seja alimentada com esse leite esse, inclusive, que ele não foi, não se deu tanta importância a ele como se dá agora. No início, lá atrás, nossas avós, né, se amamentava, inclusive muito mais do que agora. Mas a importância, o porquê, para que serve, não se sabia. E aí, muitas vezes, se havia uma complementação desse leite materno que não precisa. O leite materno, até 6 meses de idade, você não precisa dar absolutamente nada para essa criança. Nada. Deixar que ela, no mundo externo, só imagine que só exista o peito da mãe até 6 meses. A partir daí, as coisas começam a ser introduzidas. Mas esse é assunto para mais lá na frente. Então, veja só. O leite materno é de extrema importância. O que eu acabei de falar agora, né, no texto, os bebês até 6 meses de idade devem ser alimentados somente com leite materno. Não precisa de chá, suco, outros leites, nem mesmo água. E isso, gente, se não houver uma outra indicação. Por exemplo, existem mães que não teve leite, né? Existem mães que, por um motivo qualquer, o leite não desceu, certo? Ou o quantitativo desse leite está muito pouco e a criança requer, né, um leite que se aproxime do natural,
né, para que essa criança seja alimentada. Nesses casos, o próprio ou ginecologista vai orientar. Ou se você tiver contato, tiver acesso a uma nutricionista, ela vai lhe orientar. Então, após essa idade, ou seja, dos 6 meses, deverá ser dada alimentação complementar, apropriada, mas a amamentação deve continuar até o 2º ano de vida da criança ou mais, coisa que, infelizmente, hoje a gente ainda não está vendo tanto, certo? Hoje as mães estão cada vez mais deixando o aleitamento materno e é uma pena, certo? Porque a justificativa para a ausência a essa criança é simplesmente os afazeres, né? As ocupações, o ser profissional, apesar de que a gente sabe que ninguém vai largar sua vida por inteiro para ficar em casa amamentando, não é por aí, mas a gente sabe que existem recursos para que isso aconteça sem que seja preciso deixar o leite materno. Então é importante esse leite materno, sim. As crianças, e isso, gente, eu estou falando para vocês por causa própria. Quando eu engravidei, o meu caderno de obstetrícia ficava debaixo da minha cama. Toda noite, eu sou ansiosa, eu acho que eu já era ansiosa desde aí, né? Eu pegava o caderno e ficava olhando, né? Ficava olhando para ver naquele mês, naquela semana, o que é que estava formado no meu feto, né? Era em contato com a minha professora de obstetrícia, que me deu uma mão segura, certo? Mas a minha ansiedade, eu queria acompanhar esse crescimento no meu útero. Então, assim, o nosso leite, ele começa a depender de como você vai tratar a gestação, você pode ter uma quantidade de leite ou não ter leite, certo? Então, assim, os antigos, tu dizia assim, olha, tome, como é? Como é que eles chamavam? É tipo, uns diziam que era para tomar muita cerveja preta para ter leite. Outros era para canja disso ou daquilo, certo? Ou seja, o leite, não existe leite fraco, né? Está relacionado à questão alimentar com o quantitativo desse leite. O leite de Dona Gertrudes Alcântara do Prado tem tem a mesma composição de leite do que Dona Zefinha, de lá do interior seco. Agora, a alimentação auxilia na quantidade do leite, isso aí é. Mas não só a alimentação, mas aquelas gestantes que teve uma gestação complexa, com muita raiva, com muitos problemas, provavelmente isso vai refletir na produção do leite. É hormônio que influencia. E nós mulheres somos complicadas. Então, o que eu quero que vocês entendam agora, inicialmente, é que ele é importante. Por que ele é importante, vocês já vão saber. Vamos lá. A gente, para falar dessa produção do leite, para a gente falar sobre a composição do leite, a gente precisa falar um pouco da anatomia do peito, né? Das mamas, que no caso as mulheres têm elas evoluídas, porque o homem também tem mama, certo? Mas a mulher, a mama é mais evoluída. E olha, nós temos aqui uma estrutura que você vai ver que existe a parede torácica, né? É onde a mama está inserida, as costelas, músculos, já na mama, lóbulos, areola, que essa a gente consegue ver, né? De forma externa, ela é externa. A areola é aquela parte mais amarronzadazinha que envolve o mamilo. Você tem o mamilo, os ductos, que são canais por onde esse leite vai passar.
tecido adiposo e pele. E ainda tem glândulas, né? Que aí é só um desenho, mas ainda existem glândulas, as glândulas mamárias, cuja a interferência na produção de leite é direta. Para quem já pariu, vai lembrar. Quando sua criança nasceu, na hora que ela estava mamando, você sentia umas pontadas tipo cólica, certo? E aí o que acontece? O que era aquilo? Aquilo ali nada mais era do que a influência da ocitocina. Então, nós temos influências hormonais que fazem parte da fabricação desse leite e da exteriorização desse leite. Então, assim, anatomicamente, a mama, a finalidade dela como é que se diz? Oferecer o alimento. Nós somos seres mamíferos. Então, a vaca amamenta, a égua amamenta, a cadela amamenta, nós mulheres amamentamos, somos mamíferos, né? Então, assim, é importante que você tenha isso na ideia. Claro que eu não vou me aprofundar, porque vocês têm uma anatomia aí numa boa, apesar de que, deixa eu alertar logo, esse aprofundamento você faz até muito mais quando vocês dão saúde da mulher e da criança, certo? Deixa eu voltar rapidinho aqui para essa gravura. Às vezes a gente diz assim, olha, não existe leite fraco, certo? Não existe leite fraco. A composição do leite é uma só, certo? Agora, a depender de como você se alimente durante a gestação, esse quantitativo e a ingesta de líquido é primordial. Então, assim, é importante você ingerir nutrientes, claro que é, né? Para compor não só a questão do leite, mas também de todo o seu processo sanguíneo, para você fornecer ao seu filho os nutrientes. A mãe é, na verdade, sugada. Tudo que a criança precisa na vida intrauterina é a mãe que vai passar. Olha, existem situações que a mãe às vezes chega ao médico se queixando, depois que a criança nasceu, se queixando de algum problema que a criança está tendo, ele pergunta logo, está amamentando? Tô, doutora. Pronto, então não precisa tomar nada. Ou, se muito precisar, olha, você toma um chazinho e deixa que através da amamentação, através do leite, isso seja passado para a criança. Assim como existe, você lembra, não sei se vocês estão lembrados do exemplo que eu dei de uma colega de faculdade que pariu e o filho que só era amamentado estava com dor de barriga e depois de muita pesquisa se descobriu que ela estava abusando de uma comida gordurosa. Então o leite, muita coisa é passada através do leite. Então por que eu estou chamando a atenção? Outras mães às vezes se queixa e que nada, eu termino de amamentar e já está com fome. E mamãe esqueceu de entender que depois que você, como é que se diz, decide, é uma opção sua. A opção de parir é nossa. Bom, desde quando você opinou por parir, a partir daí você tem que cuidar. E alguns sacrifícios, se é que a gente pode chamar de sacrifício, porque quem ama não vê isso como sacrifício, vocês vão ter que passar para ter a criança. Então, uma mãe que antes bebia, vai deixar de beber a partir da hora que ela engravida, até terminar a amamentação, nada de álcool. E a gente nem vê isso, né? A gente vê mamãezinha com a barrigona lá no clube, na praia, sentada, tomando um sol e na barriga, enchendo o talo de cachaça. Acontece. Existem mamães que usam sapato alto. Existem mamães que comem o que quiser. Quanto à questão de comida, eu não posso nem reclamar muito, que eu abusei algumas coisas e tive os reflexos durante, inclusive, a gestação e tive que parar. É porque eu também tive muita fome, certo? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque, às vezes,
A mãe não sabe amamentar. Não basta você dar o peito para seu filho. Não basta. Deixa eu ver aqui se essa primeira gravura tem o que eu quero. Repare essa foto aí nessa criança. O que eu votei? Não é para vocês, mas olhe, até a forma com que a criança abocanha o peito tem que ser de forma correta. E é você que tem que colocar ele na posição correta, porque ele não sabe. Então, o que é que acontece? Olha como essa criança está abocanhando o peito. Ele está colocando em sua boca não só o mamilo, mas toda a areola. É importante isso. É importante para que não dê fissura no peito da mãe. É importante para que não empedre o leite que a mãe vai sofrer. Ou seja, mas dói. Não dói, não. É mentira aquela mãe que disser que amamentar dói. É mentira. Por que pode doer? Porque no início a criança não tem dente. Então, o que poderia colocar algo desconfortável é ele apertar com os dentinhos. Mas no começo ele é banguelo. Vai apertar com o quê? Tem mãe que tem nojo. Incomoda. Isso mesmo que a criança está fazendo, ela fez durante um bom período, antes de emprenhar, para o marido, mas chupou os peitos dela até onde não pôde. E ela não sentia agonia, achava gostoso, e aí delirava. Já o filho, ela tem nojo, e aí bota uma fralda aqui, bota uma fralda acolá, e aí porque babou, e aí vai lavar a mama, e não é nada disso. Vocês vão ver isso em saúde da mulher e da criança. Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é o abocanhamento. A boca tem que colocar todo o areola, ou pelo menos grande parte da auréola. A outra coisa, isso para que ela não fique reclamando que a criança toda hora quer mamar, toda hora é babado, porque a criança é realmente para mamar em livre demanda. Ou seja, a hora que ela sentir fome, você vai colocar ela para mamar. Não é à toa que já é protegido por lei a questão do tempo da mulher, né? Ela para de trabalhar para cuidar do seu filho. Me parece que são 6 meses ainda, né? Na minha época eram 6 meses. Tanto ela, o pai também, mas o pai é um pouco menos, que é para colocar, para fazer a certidão de nascimento. Ou seja, existe toda uma estruturação legal para que forneça a essa criança a tranquilidade necessária para que ela seja cuidada, certo? Então, assim, camadas do leite. Imagine, gente, que você tem um peito, né? E que tem camadas lá dentro, e tem realmente. A primeira camada, essa primeirinha camada, aliás, não seria nem a camada. Aquele líquido inicial que sai do peito da mãe é chamado de colostro. Todo mundo já ouviu falar nele. Inclusive, até existem mães que não dão valor, que acham que aquela aguinha, porque ela é assim, ela é bem transparentezinha, ela é viscosa, meio amarelada, certo? E aqui para nós, que ninguém nos ouça, quando ela fica o restinho na roupa, é um fedor desgraçado. Mas sabe o que é isso? Isso é a primeira vacina natural da criança. Toda criança tem que tem que ingerir esse líquido. É uma vacina. Ali dentro do colostro possui os anticorpos necessários, gente, para toda a vida da criança. Eu não estou dizendo que os anticorpos que tem no colostro vai ficar durante a vida toda no corpo da criança. Não é isso. Mas eu estou dizendo que você ingerir esse colostro vai lhe conferir uma imunização mais saudável. Crianças que são amamentadas, principalmente desde o colostro, crianças que são amamentadas até no mínimo 6 meses, todo um contexto orgânico para a vida toda é visível. E eu tenho a experiência. Hoje é muito mais fácil eu pegar uma gripe do que meu filho pegar. A resistência orgânica que ele tem, né, em todos os sentidos, em todas as regiões, é muito grande e eu sei de onde é que veio.
Então, assim, esse colostro é a primeira vacina. Os mais velhos, inclusive, dizem que aquela água não alimenta, mas ela não está aí para alimentar, não. Ela está aí para proteger. Até porque a criança só vai começar as primeiras vacinas após os 6 meses. Ou melhor, tem algumas que você tem já na maternidade, assim que nasce. Mas o que eu estou querendo dizer é que o colostro confere uma imunidade para determinadas patologias até a chegada das vacinas artificiais. Mas ainda assim, depois, na fase adulta, o organismo do adulto ele é mais saudável. Ele tem uma condição de sobrevida, ele tem uma condição de se desenvolver com maior segurança, com mais saudável, certo? Bom, aí veja só. Repare que tem o colostro, mas olhe, aí começam as camadas propriamente ditas. Vamos imaginar, eu não vou ainda pelo desenho não, vamos imaginar que a primeira camada é X. Tem determinados nutrientes X. Na segunda camada, ele vai ter os nutrientes da camada X e mais o da camada Y. Então, ele vai ter nutriente X e mais nutriente Y. Na terceira camada, da mesma forma, nutriente da camada X, da camada Y e agora da camada Z. Então, o que eu estou querendo dizer é que as camadas elas vão se complementando. Só que é o seguinte, quando a gente diz assim, olha, a criança precisa ingerir todo o leite de uma mama. Tudo que tem em uma mama, ali uma fábrica, a mama é uma fábrica. Ó, a mama é uma fábrica de leite. A cabeça tem que estar bem. O conforto da agora puérpera, né? Porque pós-gestante, pós-parir, ela agora é uma puérpera. Então, ela precisa estar confortável, precisa estar com o emocional bem, precisa estar com a higienização saudável. Ou seja, ela precisa de todo um contexto para que ela consiga dar para essa criança o melhor leite possível. Então, assim, aqui dentro dessa fábrica, vamos supor, vamos dividir aqui, acompanhe o cursor. Aqui você tem a camada 1, você tem a camada 2 e agora a camada 3, certo? Repare que essa camada 3 aqui, ela é gordura. O leite que está aqui vai ser altamente rico em gordura. E vocês já sabem, graças a Deus, que uma das funções dos lipídios, da gordura, é dar um peso. É fazer com que no estômago a saciedade aconteça. Então, vamos voltar aqui para nossa gravura. Repare, aqui, a primeira camada, você teria aquele leite, eu vou usar um termo errado, mas que vai fazer você entender. O leite leitoso, aquele leite branco, aquele leite propriamente dito. Quando você abre a caixinha do leite, você vê, né? Um líquido branco, leite mesmo. Já na segunda... Gente, desculpe. Troquei aqui, peraí que eu troquei. Nessa primeira camada aqui, você tem um leite aguado. É leite, mas ele é aguado. É como se você tivesse pego num copo, botado um copo de 200 ml, botado assim, um dedo de leite e o restante água. Certo? Então, é aquele leite aguado. Tem muito mais água, a concentração de água é maior. Já a segunda camada é o leite propriamente dito, é aquele que eu errei antes. É o leite leitoso, é o leite branco. E a última camada, quem já empreou, já pariu, sabe disso. A última camada é a de gordura. O leite fica amarelado. Então, a criança precisa se alimentar de todas as camadas para ele ingerir, a lactose que está aqui, né, que é uma proteína do leite, a proteína propriamente dita e a gordura. Certo? Desculpe, lactose é a enzima do leite. Então, todos essas substâncias, para que você faça que sua criança vá ingerir, ele precisa sugar o saco inteiro.
a mama inteira, certo? Então, assim, aqui nessa gravura, ele tá como é que se disse? Colocando uma sequência, um amadurecimento do leite. Repare que no primeiro vai ter o colostro, no segundo e no terceiro já não tem mais. O que eu quero que vocês entendam é que para que a criança seja amamentada de forma completa, tem que esvaziar a mama. Oxe, como é que eu vou saber que esse peito esvaziou? Quem é mãe sabe. Quando o peito termina o leite, né? A criança fica agoniada, ele fica passando o nariz no mamilo, certo? E a mãe sente um puxar como se fosse um saco vazio mesmo. Ela sente uma dorzinha, uma pinicadazinha na mama. Aí é o momento de você passar para outra mama, certo? Porque, com respeito a alguns ginecologistas, e ele não tem a obrigação de saber, ele é um ginecologista, e existem determinadas orientações que só um pediatra consegue fazer de uma boa forma, ou uma nutricionista. E uma delas é essa, espere acabar, porque o que o ginecologista diz? Porque ele quer o paciente dele de volta. Enquanto ela está amamentando, muita coisa ele não pode fazer, ele não pode prescrever. Então, o que é que se faz? Olha, mãe, esvazia uma mama, depois você passa para outra. Mas aí o que é que o médico diz? Olha, 5 minutos em uma, 5 minutos em outras, certo? Você não pode, porque senão um peito vai ficar maior do que o outro, né? Nada. Não fica maior, não fica nada. Se fosse assim, quando o seu marido, seu namorado, seu noivo chupasse seus peitos, você ia estar aí toda torta, toda troncha, e, no entanto, não aconteceu isso. Certo? Então, você vai saber, a mãe vai saber quando isso acontece. Fora de que a própria mãe vê, às vezes a criança mama, vamos supor, mama aqui no lado esquerdo, mamou, dormiu. Você aí tira ele do peito, você inclusive ainda vê as gotinhas caindo até da camada amarela, ou seja, você já viu que ele chegou até a gordura, mas pegou no sono. E tem mães que têm o peito muito cheio e precisa ser uma criança boa para mamar aquele peitão de vaca toda. Era o meu caso. Eu era uma verdadeira vaca. Pronto, ele dormiu. Ele está sendo amamentado na mama. Não dá para mostrar meu peito. Aqui, ó, mama esquerda. Pronto. Quando ele acordar e sentir fome novamente, você, quando for colocar ele no peito, você vai botar exatamente do peito que ele largou, para continuar a camada que ele deixou. Aí sim, depois, você bota ele, para o peito direito, certo? Porque ele precisa amamentar tudo. Agora, se você sentiu que esvaziou, pronto. Bote por desencargo de consciência, certo? E depois você muda, ok? Mas se você tiver a certeza de que esvaziou, quando ele retornar, aí sim você bota do lado direito, né? Às vezes a marinheira de primeira viagem, às vezes tem essas dúvidas, mas a natureza é tão maravilhosa que mesmo essas mamães, que não são inclusive orientadas no pré-natal, que o pré-natal é para isso, ela consegue entender, saber quando ou ele fica agoniado, o peito passa de um lado para outro, parecendo que ele está revoltado, já sabe que o leite acabou, vamos passar ele para outra mama, ok? Aqui. Você está vendo aqui, aqui ele tá mostrando na gravura, os lóbulos, né? Os ductos, ou seja, os vasozinhos por onde o sangue passa. Por que essa gravura está aqui? Se você bota seu bebê, né, aqui no peito, só no mamilo, ele tem uma tendência pelo mamilo, parece um bico de mamadeira, de apertar. Se ele aperta, ele automaticamente vai apertar os ductos mamários, ou seja, os vasos que permeabilizam, que deixam o leite passar. Então, é por isso que não se deve colocar só no bico, só no mamilo. Fora que vai fazer fissura, certo? Vai ferir esse mamilo. Então, é interessante que você coloque ele para ele abocanhar todo o mamilo. E outra coisa, vocês vão ver mais adiante que em momento algum eu vou falar de mamadeira. A mamadeira pode até existir, mas não para ele sugar.
certo? Porque uma das funções da amamentação, uma das funções é favorecer um dos reflexos da criança, que é o reflexo de sucção. A criança, quando suga, ela está estimulando a musculatura da cavidade oral e isso é maravilhoso, ele precisa. Por isso que os pediatras condenam bico da chupeta e o bico da mamadeira, porque não estimula em nada. O bico da mamadeira é não dar trabalho à criança de sugar, porque a desgraçada da mãe ainda pega o bico, bota lá um migal também desgraçado, abre um buraco desse tamanho e bota a criança para se amamentar, para esvaziar logo a mamadeira, encher o bucho, certo? E ela ir dormir, botar o rabo para cima para dormir. Então não se deve fazer isso. Claro que em muitos casos precisa do uso da mamadeira, mas aí lá em materno infantil vocês vão saber. Eu não sei se aqui, acho que ainda aqui eu falo, né? Se você usa a mamadeira para esquentar, para armazenar, mas na hora de oferecer à criança, dá com a colherinha, certo? Então, existem várias, como é que chama? Várias, não é necessidade, propriedades em que a amamentação tem e que a gente às vezes desconhece. Inclusive, é o momento em que há uma aproximação mãe e filho. O laço de afetividade se solidifica ali. Porque antes a criança estava no útero, era só algo que só a mãe sentia. No momento em que você coloca essa criança para fora, ela já começa a interagir com o mundo, com as pessoas, com o ambiente. E esse é o momento que também só a mãe pode fazer. Não é? Papai, por mais carinhoso que ele seja, o peito de papai não sai leite. Então, essa gravura está para dizer para você da importância de uma técnica adequada para que você coloque a criança, né? Você que tiver parido, claro, né? Até para você orientar na maternidade. Tem muitas mães que não sabem colocar seus filhos para amamentar. Na maternidade de Cila Albino, tem as amigas do peito, né? Não sei se em outras tem, a essa altura já tem. Os amigos do peito estão ali para orientar a mãe em como amamentar, em interferir em algum momento que aconteça algum problema com a amamentação da criança. Não está saindo leite ou está dor, não é? Está dolorido, aí fica a cargo delas para orientar. Se não tiver, são vocês que orientam. Para evitar sentir dor durante a amamentação, olha aí, abocanhar. Olha as camadinhas, camada 1, camada 2, camada 3, certo? E cada camada você já sabe. Uma complementa a outra. E o conjunto confere um leite saudável e completo. O leite possui todos os nutrientes necessários para essa criança. É fundamental, certo? Mas a gente precisa entender que o colostro não é camada. O colostro é a substância que antecede o leite, até porque colostro também não é leite. Colostro é a primeira vacina natural do ser humano. Às vezes eu pergunto assim em prova para definir o colostro e o aluno já começa assim. É o primeiro leite oferecido à criança e eu risco. Colostro não é leite, certo? É uma substância que antecede o leite. Inclusive, uma outra função do colostro é abrir, é como se estivesse lubrificando também os canais por onde o leite vai passar durante um bom tempo. Meu filho mesmo foi amamentado até 2 anos e meio. 2 anos e meio. O meu ginecologista dizendo que coisa feia, um homem ainda sendo amamentado, eu digo, deixa ele puxar o que ele tiver de puxar. Eu dormia com ele na mesma cama, era só ele pegar, meter a mãozinha dentro da roupa e puxar os peitos. E era a vaca dando lá o seu bezerrinho. Eu não me arrependo, tá aí meu filho, muito saudável, graças a Deus. Bem, olha aqui, eu coloquei a diferença entre os 2 tipos de leite materno. Esse é o leite inicial, leite anterior ou de início da mamada.
Lembra? Ou seja, aquele primeiro leitinho, ele é aguado. Não quer dizer que ele é fraco. Ele tem menos nutrientes do que a segunda camada, que é leitoso. É como se fosse uma coalhada, né? Ele é bem branco. E a terceira camada, que é o gordura. A gordura você conhece de imediato. Eu não sei se eu coloquei essa gravura aí, até porque essa aula eu peguei de uma outra turma, né? Que é minha aula, viu? Mas é porque, como eu tinha aula de aleitamento materno em outra turma, em saúde da mulher e da criança, eu peguei a mesma para dar para vocês. Se por um acaso for eu que for dar saúde da mulher e da criança, se eu ainda tiver na Humaniza, for dar para vocês, vocês vão ver os mesmos slides que eu dei em outra turma, certo? Aqui, então, é só para que vocês vejam a diferença. Esse leite inicial, né? Todas as mamadas vão ter essas camadas, tendo um leite inicial e o leite que vem depois, que é leitoso. Alimentação balanceada, ou seja, tem todos os nutrientes, rica em proteína, vitamina, sais minerais presentes em frutas, verduras, legumes, tubérculos, ou seja, em determinados alimentos que são saudáveis, elementos importantes no suprimento do organismo da gestante e na formação do ser. É interessante, para quem fez pré-natal, sabe disso, nos 3 primeiros meses, a preocupação do ginecologista é com a formação desse feto que está lá dentro, certo? E que nos 3 primeiros meses existe a formação do sistema nervoso. Então, nos 3 primeiros meses de vida de uma criança, o que está sendo formado é o sistema nervoso. Então, qual é a preocupação desse médico? Dar suprimentos como o ferro, os sais minerais aí para a formação dos neurônios. É importante. Muitas vezes, problemas futuros com aquela criança que nasceu, problemas com um adulto, sem até, como é que se diz? Sem um QI, vamos chamar de QI, eu não encontrei a palavra, com um QI não muito adequado para a idade, muitas vezes o problema está exatamente aí, na vida intrauterina, na formação do sistema nervoso, né? Alguma coisa aconteceu e ele não foi nutrido de forma adequada, certo? E aí se continuou essa ausência. E outra, não tem jeito, né? Vocês virem anatomia, que sistema nervoso, uma vez formado de forma inadequada, ele não vai ter condição, você pode engolir todos os ferros, né, de uma construção civil, não vai resolver o problema. Tô brincando, viu, gente? O ferro que eu tô falando é outro, é um sal mineral. Então, assim, é importante que você entenda isso. A cada 3 meses, ele vai implementando, vai colocando determinados alimentos, porque ele sabe que o feto ali vai necessitar, certo? Claro e evidente que ele vai introduzindo aos pouquinhos. Tem um leite, inclusive, hoje já existe, aliás, quando eu engravidei já existia, como é que chama? Um determinado tipo de leite para gestante, certo? Em que ela ali já continha todos os nutrientes adequados para poder ela ingerir e fornecer e transmitir ao seu feto, né? Essas mamas, isso tudo, gente, vocês vão ver isso lá em Saúde da Mulher e da Criança também. Existem cuidados com ela que você precisa para você ter uma quantidade, um leite adequado, certo? Massagem nela, e aí dá uma sugestão com a toalha de banho, sobre principalmente o mamilo, que é uma área muito sensível, e você tem que fazer uma massagem para poder, quando a criança começar a se amamentar, ela não lhe trazer nenhum tipo de transtorno. Exposição dessas mamas ao sol, lembra da vitamina D? Vai ser preciso. Aquele solzinho gostoso do início da manhã até as 10 horas. O sugar do mamilo pelo companheiro da mulher, ele vai continuar sugando. Mas dessa vez, com cuidado, ele só quer ali, na verdade, é como você tivesse um cano de água, um cano de uma mangueira, né? E que você vai instalar ela e você começa a
até alguma coisa que puxa aquela água. Peraí, tem uma coisa melhor. Não sei se alguém já instalou uma bomba de água em uma cisterna, em algum lugar. Quando você liga a cisterna, ou quando você liga a bomba de água para puxar essa água, ou para, como é que chama? O tanque, ou da cisterna para algum outro local, quando você instala, o encanador, ele não instalou, botou tudo, uniu os tubos, liga para poder puxar, não. Ele bota um pouco de água naquele tubo para que ele sirva de impulso para puxar aquela água. Então, esse marido, esse namorado, esse noivo, quando vai puxar, quando ele vai sugar, o intuito é esse. Certo? Fora que é um prazer, certo? E para a mulher é interessante, para que ela também libere hormônios através do prazer de oferecer esse peito para esse namorado, esse marido, para que, é como se fosse um test drive, vamos assim dizer, certo? Mas nada que você ache ou que o seu marido ache que você vai puxar até sair o leite e ele ser amamentado. Não. Esse cachorro vai procurar uma vaca para ser amamentado. Ali ele só está para estimular, viu? Bem, tem também os tipos de mamilo. Para isso aí, para a gente tem, sim, claro que tem. Não adianta você ter um peito inadequado que você não vai ter a alimentação inadequada. E aí ele está demonstrando um mamilo normal, um mamilo plano, um mamilo comprido, certo? E um mamilo invertido. Nesse invertido e nesse pequenininho, inclusive, está a questão do estímulo do marido, do namorado, puxar para favorecer a saída desse mamilo, para quando a criança for ser amamentada, ela não tenha problema. O que você quer, na verdade, é ter um mamilo para fora, preferencialmente um mamilo desse jeito, e a mulher fica, né? É uma característica, inclusive, da mulher que vai parir. O mamilo fica grande, a areola fica grande e o mamilo fica grosso, né? E aí o maridão vai fazer para poder melhorar para o filhão quando nascer, certo? O exercício para esse tipo de mamilo aqui, esse mamilo invertido, ou seja, um mamilo que está para dentro, ou esse que é plano, você faz o exercício de Hoffman. É esse aí, ó. Aí a gravura, né? Apertando para baixo, aqui apertando para cima, para os lados. O que você quer, na verdade, é que esse mamilo saia. Então, você puxa para cima, puxa para os lados, faz uma pressãozinha de saída desse mamilo para fazer com que esse mamilo que está incluso, ele saia, né? Saia para fora. Tá errado o termo, mas é para você entender melhor. Saia para fora. Aqui, de novo, mostrando a você como é que funciona, né? Isso tudo são vocês que ensinam também, viu? Ou seja, essa gravura é a mesma da anterior, só que num peito natural. E a ordenha, quando você não tem, existem bombinhas apropriadas com isso, eu não vou me atentar para isso, certo? Vou deixar para que vocês vejam isso em Saúde da Mulher e da Criança, que lá tem o passo a passo, inclusive vídeos quanto a isso, mas tem a ordenha, que é esse objetozinho em que vai sugar, tirar o leite, às vezes é necessário. É necessário muitas vezes para colocar em uma mamadeira. Essa mamadeira você vai ofertar com colher, certo? Então você retira, armazena até na geladeira, de preferência uma mamadeira de vidro, para que ela não interfira na qualidade desse leite. Então, você tira, às vezes até por você não ter leite suficiente, a criança chora o tempo todo, ele não está conseguindo sugar, não tem força necessária, você aí tira para dar esse leite à criança, certo? E aí tirando, certo? E até para tirar, do mesmo jeito que eu falei que a criança não deve pegar no mamilo porque ele aperta os vasos e impede a saída do leite, na ordenha também da mesma coisa. Você não pega no bico do peito. Você primeiro faz uma massagenzinha e preferencialmente você vai fazer, antes do mamilo, você vai pegar na areola. Não sei se alguém já viu o Globo Rural. Na ordenha, você repare que a pessoa tem uma técnica para puxar o leite. Não é só apertar. Quando você aperta o peito da vaca, não sai o leite, não. Você tem que fazer um sentido como você estivesse puxando de cima para baixo o leite. A mesma coisa é a mulher. A vaca se ordenha, a mulher também se ordenha quando necessário.
ok? Existe hoje os bancos de leite. Repare que esse leite que está sendo ordenhado nessa mama daqui, ó, como está amarelo, esse leite amarelo é justamente a quantidade de gordura, ela já provavelmente está na terceira camada, certo? Você auxilia a ela e ensina para que ela, esse auxílio é para que ensine a ela a fazer essa ordenha. Existem bancos de leite, nem todo mundo rege na mesma cartilha, certo? Tem que se ter alguns cuidados, porque o leite de Maria pode ter levado algum tipo de substância e que quando chegar lá para a dona Josefa vai dar algum problema. Então, hoje os bancos de leite são, quando se tem, por uma grande necessidade, existe assim um cuidado muito grande para que esse leite, quando for ofertado para essa criança, vá livre de qualquer tipo de impureza ou de micro-organismos, certo? Aqui ensinando de novo ao profissional onde pega, né? Ele não pega no bico do peito, né? Ele pega exatamente antes, ele abocanha o saco para poder o leite sair e sai mesmo que esguinja. Aqui tem toda a questão do guardar, que eu ia falar nesse instante, a questão da ordenha. Existem mães que chegam em determinado patamar, que a criança ainda está sendo amamentada, né? A partir dos 6 meses de idade, outros alimentos vão ser, como é que diz? Vai ser assimilado, não vai ser aderido, vai juntar com esse leite, mas o leite materno nunca deixa de ser dado. A criança vai deixar de ser alimentado com leite materno quando ela não quiser mais, né? E é horrível, viu, gente? É uma frustração muito grande, né? Eu mesmo chorei pra caramba quando meu filho, ele mesmo não quis, né? Aí eu me senti assim, rejeitada. É o sentimento que a gente tem de rejeição, né? Mas tudo tem uma hora, né? E a gente, a partir dos 6 meses, não pode mais só dar leite materno. Você continua com o leite, mas você já vai sendo atrelado. Isso a gente vai falar depois, certo? Esse leite vai ser armazenado quando você, principalmente a mãe, precisa trabalhar, né? Vai trabalhar, ela vai fazer ordenha e vai guardar esse leite na geladeira ou no freezer, que aí essa armazenagem pode durar muito tempo. Eu sempre coloco que para você armazenar no freezer, você pode armazenar até no máximo 48 horas. Não faça mais do que isso, não. Até porque você tem leite ali. Eu não armazenava muito tempo, né? Eu deixava 24 horas, até porque eu trabalhava meio turno, vinha para casa e não havia nem a necessidade. Ele estava lá armazenado por uma emergência qualquer, mas eu chegava logo, até porque quem já empreendeu sabe disso. Quando chega no horário exato, minha avó dizia que era quando a criança dá fome. O peito enchia de tal forma que doía. O bico do peito entortava todo. E era uma dor desgraçada. É aí que ocorre o empedramento, né? Porque ele entope muitas vezes e aí fica difícil. E aí precisa se fazer ordenha. Às vezes dá até febre. Causa algum tipo de processo inflamatório, dá até febre. Então, essas questões do armazenamento, vocês têm, podendo armazenar esse leite sem que ele perca nenhum tipo de nutriente. Bem, esse foi o nosso último slide. Sobre o aleitamento materno foi só para que vocês entendessem a importância dele. A gente já sabe que todos os nutrientes que o ser humano precisa já está no leite materno. Já sabe que o leite materno você não precisa dar mais nada, nem água, até os 6 meses de vida, porque a criança ela vai ter tudo isso no leite materno. Então é importante. E além de alimentar, confere uma imunização. Então é importante que vocês passem isso para seus pacientes, claro, evidentemente. Geralmente são informações que são dadas ou no pré-natal, né? Ou no pré-parto, lá na maternidade, onde algumas mães chegam e muitas vão para lá sem nenhuma informação do pré-natal, certo? E aí são vocês que têm que passar isso. É importante, ok? Então, esse foi o nosso primeiro contato com a primeira alimentação.
A gente vai começar aí agora a ver, depois dos 6 meses, o que é que vai acontecer, certo? Quando chegar na fase pré-escolar, e agora, quando eu chego nesses estágios assim, de falar das etapas do ser humano, eu fico meio atordoada, porque hoje mudou muita coisa. Antigamente o que era pré-escolar já não é mais. Tem menina que está menstruando ainda na fase de quê? Nem puberdade, com 10 anos de idade. Eu conheci um fato, com 12 anos a menina já estava grávida. Então essas fases são hoje estão meio assim fora do contexto, mas a gente consegue se atualizar um pouquinho, tá bom? Um beijo no coração de vocês.